Hoje, 21 de setembro de 2018, estamos iniciando o nosso Unesportes desta sexta-feira. Amanhã começa a Primavera, né? Amanhã começa a Primavera. A partir das 22 horas. Amanhã começa a Primavera. E hoje teremos aí várias notícias sobre o Marcílio Dias, sobre o Atlético Itajaí e também sobre o Almirante Barroso. Vai dando uma pincelada aqui na participação dos brasileiros, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Tivemos aí a vitória do Palmeiras, vitória brilhante, aí 2-0 em cima da equipe do Colo-Colo. O Cruzeiro que não foi bem, perdeu para o Boca por 2-0. E na Sul-Americana tivemos a participação do Fluminense vencendo o Deportivo por 2-0 e o Bahia venceu a equipe do Botafogo por 2-1. Mas esse é assunto que nós vamos abordar no segundo bloco. Ô Igor, alguma novidade do Clube Náutico Marcílio Dias, que já está tudo preparado, porque como você disse ontem, a Copa Santa Catarina, daqui para frente vai ser uma salada de letrinhas, porque nós teremos jogo no sábado, jogo no domingo, jogo na segunda, jogo na terça, enfim, vários dias, depende da vontade e do desejo de cada clube orientar o seu clube. No domingo só teremos 2 jogos, Marcílio Dias Internacional e o Operário e o Brusque. Não, e o Tubarão e o Almirante Barroso. O restante dos jogos serão todos no sábado. Tivemos já um jogo na quarta, que foi o Hercílio Luz vencendo o Metropolitano por 3-2. Alguma novidade no Rubranil? A novidade no Rubranil, a gente agora aguarda apenas a definição da equipe. Talvez não deva mudar muito da equipe que enfrentou o Tubarão. A grande expectativa fica se vai ser mantido o Léo Rigo na zaga ou ele volta para a lateral para que o Igor Brandão possa jogar de zagueiro. Mas pela atuação do Léo Rigo na defesa contra o Tubarão, acredito que o Teco não deva mexer no Léo Rigo. Mas o que você acha? Você acha que o Teco vai mexer ou não vai mexer? Não, eu acho que é o setor defensivo ali. Não, nessa situação do Rigo. Do Rigo ele não vai mexer. Ele vai manter o Rigo ali, vai manter a mesma... Porque na verdade o Rigo é lateral, o Rigo, né? Ele é zagueiro, ele foi improvisado lateral. Ah, tá. Então ele voltou para a zaga e deu conta do recado. Fez uma boa partida na sua ótica e você acha que o Teco vai manter ele na posição? Eu acredito que o Teco agradou muito o que fez o Léo Rigo contra o Tubarão, um setor que trabalhou muito e trabalhou bem. Então o Léo Rigo era lateral, improvisado na época do Vaguinho, e agora com o Teco trouxe o Léo para a função dele realmente, que é zagueiro. E quem era o titular? O titular era o Igor Brandão. Só que entre Igor e o Léo Rigo ele tem uma qualidade muito grande na saída de bola, no jogar, nos lançamentos. Realmente ele tem uma mobilidade muito grande, é muito diferente do Igor. O Igor já é aquele zagueirão grosso, aquele zagueirão que quando chega destruindo, chega para acabar com a jogada. O Léo não, o Léo já é um jogador mais, assim, vamos dizer, já joga de terno, assim, é mais elegante no desarmar, tanto que ele faz poucas faltas, toma poucos cartões e realmente está sempre atuante ali. Então, acredito que o setor defensivo, o goleiro Luiz Carlos, o Aleph na lateral direita, Léo Rigo e o Rogério na zaga, e acredito que o Victor Lindenberg deve ser mantido na lateral esquerda, apesar que o Bruno também, o Bruno faz uma excelente lateral ali, no caso estou falando do Bruno, por causa do Aleph ali na lateral direita, mas é como eu citei, acho que vai ser o mesmo Aleph na lateral direita e o Victor Lindenberg na lateral esquerda. Já é uma expectativa para o torcedor do Marcílio Dias saber, aí colocando um pouco de responsabilidade em cima do técnico Carlos Alberto, que ele quer que chame de Carlos Alberto, Teco, ele que vai ter a sua condição de comandante, enquanto não for contratado um treinador, ele é o comandante, ele vai ter que tomar decisões, e essa é uma das situações. Vai tomar decisão de manter o Rigo na zaga ou vai voltar com o titular? O Rigo ele deve manter. A grande novidade que a gente espera talvez é no setor do meio campo, que ele deve incluir o Max no setor do meio-campo. Então, provavelmente ali o Feitosa deve fazer o meio-campo junto com o Max ali. E aí eu acredito que vai sobrar para o Dandan ali
a ter que aguardar, porque o Dandan era um jogador que geralmente joga como meia, joga como atacante, mas ele vinha entrando muito bem no segundo tempo. E nas vezes que o Dandan entrou jogando com o Vaguinho, o antigo técnico, e agora com o técnico que ele teve a chance contra o Tubarão, o Dandan, ele não foi bem entrando jogando. Então eu acredito que o Dandan deva voltar à sua função, que é entrar jogando no segundo tempo, na qual ele entra muito bem, o Dandan. Tá, e um detalhe também é que o Marcílio, neste jogo contra a equipe do Internacional, o Internacional venceu o primeiro jogo. O Marcílio Dias empatou o primeiro jogo. Na briga de classificação, na briga de interpretação da classificação, o Internacional deve vir a Itajaí fechadinho. Isso é uma tônica do futebol brasileiro. Quem vai jogar fora de casa, fecha a guarda e deixa o outro se arrebentar. Será que vai ser assim? O Internacional venceu o Operário de Mafra por 2-0, ainda estava reestruturando a equipe. Agora o Marcílio tem que ficar muito ligado nesse jogo, porque o Internacional ele já é um clube tradicional pela pegada e pela vontade. O Internacional jogou este ano a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele, no último jogo, ele venceu o Uberlândia em casa por 1-0 e acabou perdendo fora de casa por Uberlândia por 3-0 no confronto final e foi eliminado da Série D do campeonato. Só que o Internacional fez uma campanha na Série D que ninguém esperava a campanha dele. Quando se esperava, não, o Inter agora vai ser derrotado. E ele ia classificar, ele vai derrotar. Tanto é que o Almirante Barroso ficou há semanas, até meses, aguardando jogadores do Inter para atuar na Série B pelo Almirante Barroso. E o Inter foi aguerrido, foi com vontade e foi em frente, acabou em segundo lugar no grupo lá que ele tinha Caxias em primeiro, o Inter em segundo, o Mirassol em terceiro e o Nova Iguaçu em quarto lugar. Então, o Marcílio Dias que se prepare, porque o Internacional vem e aonde falta qualidade em alguns setores vai sobrar vontade, porque sempre foi um time assim. Ô Igor, pela pesquisa que você fez, o Internacional da Série D é o mesmo grupo? Acredito que não, porque eles não iam ficar com esses jogadores esse tempo inteiro sem ter liberado eles para qualquer outra competição. Alguns jogadores são da Série D. É por isso que eu comentei que em todo momento se esperava que o Internacional fosse eliminado, porque toda a estrutura do Internacional deixava a desejar. A infraestrutura de alojamento, que era hotel, a infraestrutura de alimentação, transporte, tudo foi muito complicado para a equipe do Internacional de Lages. Até a gente, na rádio Unival, a gente via algumas situações do massagista ter que atender jogadores e faltar material para atender o jogador. Então foi dentro dessa situação aí que o Inter caminhou na Série D e foi longe na Série D. Então o que eu quero dizer é que mesmo na Copa Santa Catarina, com alguns jogadores que ficaram da Série D e outros assim que não são tão famosos, mas o Inter tem essa organização. Ele tem a espinha dorsal. Essa espinha dorsal, talvez por estar próximo ali do Rio Grande do Sul, eles trazem na tradição esse jeito copeiro, esse jeito aguerrido de jogar o futebol. E pode preparar que é o que vai acontecer domingo aqui no Hercílio Luz. E fazendo um paralelo desse jogo que você acompanhou, inclusive fazendo reportagens, que foi o jogo contra a equipe do Tubarão, qual o comportamento que o Teco tem que aplicar para esse jogo contra o Internacional, entendendo, fazendo aqui um entendimento, de que o Internacional venha fechadinho, o Internacional vem para buscar um ponto? Contra o Tubarão, que você citou o primeiro jogo, eu fui bem cauteloso. Eu falei, contra o Tubarão tem que ser cauteloso, porque é uma equipe que já vem da Série A do Campeonato Catarinense, se manteve na Série A, vem da Série D do Campeonato Brasileiro, fez muito bem o Campeonato Brasileiro, e é uma equipe que está crescendo muito. Acredito que o Tubarão, em breve, deve estar no nível de uma Chapecoense. Eu acredito no Tubarão. Então, fui muito cauteloso nesse jogo. Olha, Marcílio tem que ser cauteloso, no mínimo um 4-4-2 ali, e ficar cauteloso para não ser surpreendido. Mas vale um ponto do que eles levarem os 3 pontos aqui de Itajaí. E foi o que aconteceu. Agora, contra o Inter de Lages, o Teco tem que ser audacioso. O Teco tem que jogar para vencer, porque um empate dentro de casa até que foi considerado por ser o Tubarão. Agora, 2 empates ou uma derrota jogando em casa é um prejuízo muito grande. Acho que o Marcílio Dias, o Teco, tem que amassar que eu digo é pressionar a equipe do Internacional na saída de bola e jogar o mais ofensivo possível
para conseguir esses 3 pontos, até porque o Inter já tem 3 pontos aí, que foi a primeira vitória em cima do Operário de Mafra, e o Marcílio Dias não pode ficar atrás do Inter de Lages, precisa vencer, somar 4 pontos e deixar o Inter com 3. Tá, mas por que você levantou aí a tese de que o Tubarão pode ser futuramente uma Chapecoense? Onde você buscou elementos para essa posição? Olha, a diretoria do Tubarão, ela montou uma espinha, ela montou um esquema que está muito bem planejado ali, desde do social, eles têm um departamento social. Hoje tu vê o departamento do Tubarão, tem mais de 20 pessoas do departamento na diretoria do Tubarão. Tubarão, para mostrar a força que rapidamente que conseguiu nesses anos aí, ele agora ganhou o certificado da CBF como um clube formador. Ele é o 5º clube de Santa Catarina formador, e dos 700 clubes que existem na Confederação Brasileira de Futebol, só 40 tem essa sanchela. Então, o certificado da CBF ele é muito importante, e aí começa da base para o profissional. Por isso que eu acredito que o Tubarão é um clube muito bem visto já no Brasil, e aí todos os jogadores querem vir jogar num clube com essa formação. O Edno é um exemplo desse. O Edno é um jogador muito famoso e hoje é o atacante do Tubarão. É uma verdade, você leva numa análise a estrutura administrativa do clube Tubarão. Mas nós temos que botar dentro dessa estrutura administrativa uma situação econômica, que daí Tubarão com Chapecó não tem nem nível, não dá nível, em termos de renda per capita, renda de empresas e tudo mais, de investimento, como teve a equipe da Chapecoense. E mais um detalhezinho, antes nós irmos para o intervalo, mais um detalhezinho. Hoje no futebol brasileiro só vai sobreviver quem estiver na Série A e Série B por causa da cota de televisão. O dia que tirar a cota da televisão desses clubes, eles vão também tremer na base. E vai ser diferenciada agora a cota da televisão dos grandes clubes para os pequenos clubes. Não será mais aquela igualdade ali, vai ter uma diferença muito grande entre os grandes e os pequenos. Para finalizar, o Tubarão tem Hercílio Luz e Tubarão na Série A do Campeonato Catarinense, e tem o futsal de Tubarão na Liga Nacional de Futsal. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, vamos falar sobre o Atlético Itajaí e também o Almirante Barroso, que jogará fora de casa, enfrentando este mesmo Tubarão que nós estamos aqui fazendo alusões ao Clube do Oeste do Estado. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que será palco do jogo do Marcílio contra a equipe do Internacional. E o Ingo tem aí uma colocação a respeito do Marcílio Dias, que vai com novidade no uniforme. O que o Marcílio Dias vai apresentar de novidade no gramado? Bom, Eladio, no gramado eles deram uma baixada no gramado ali, parece que ficou uma condição menos ruim ali, o gramado, né? Mas a grande novidade é o lado social da equipe do Marcílio Dias. O Marcílio Dias vai estrear domingo, é a informação que a gente tem, com o emblema da Marejada na sua camisa, no seu uniforme, promovendo a festa da Marejada que acontece em outubro aqui na cidade de Itajaí, ali no centro de eventos, na Beira Rio ali. E o Marcílio Dias também vai ter na Marejada um stander onde ele vai mostrar os seus troféus, o seu trabalho social, e alguns jogadores estão sempre presentes ali para conversar com a comunidade. E também vai ter um laço rosa na camisa do Marcílio Dias, que eles vão ajudar a promover o Outubro Rosa, que é o combate ao câncer feminino ali. Então, outubro aí o Marcílio promove esse laço na camisa também. Bom, então nós vamos agora à tabela e ver o que aconteceu e principalmente aí a participação dos nossos clubes no futebol brasileiro e também no futebol internacional. Vamos dar uma olhadinha? Na Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogos da quinta-feira, Bahia 2, Botafogo 1, Deportivo Cuenca 0, Fluminense 2. Ótimo resultado para o Fluminense. E o Botafogo pode ser até que tenha condições de reverter.
Na Libertadores, tivemos aí a vitória extraordinária do Palmeiras, 2-0 em cima do Colo-Colo. Praticamente vai ser muito difícil o Colo-Colo tirar essa diferença aqui no segundo jogo. No Campeonato Brasileiro da Série B, rodada para esta sexta-feira, 28ª rodada, Goiás e Ponte Preta, São Bento e Boa Esporte, CRB e Coritiba, Fortaleza e Vila Nova. No sábado, Brasil de Pelotas e Oeste, Paysandu e Criciúma, Guarani e CSA, Avaí, Sampaio Correia. Na Série A do Campeonato Brasileiro, jogos da 26ª rodada, sábado, São Paulo e América Mineiro, jogo isolado. No domingo, Grêmio e Ceará, Atlético Paranaense e Paraná, Flamengo e Atlético Mineiro, Corinthians e Internacional, Vitória e Botafogo, Sport e Palmeiras, Cruzeiro e Santos, Chapecoense e Fluminense e Vasco e Bahia. Esse jogo do Vasco e Bahia eu acho que é na segunda-feira. E tá aí, então, a participação dos nossos clubes na Libertadores e também na Sul-Americana e a rodada do campeonato da Série B e da Série A. E o Atlético Itajaí, que vai ter um tempinho a mais para treinar, porque só vai jogar na próxima quinta-feira, dia 27, né? É 27. Dia 27. Exatamente, ele joga dia 27, o Atlético Itajaí. Aqui no Hercílio Luz ali, a princípio tudo certo para acontecer, até que não haja jogo mudança. Às 20 horas. 20 horas ali, frente ao Orleans, e até que não haja mudança do gramado, que está sendo esperado, a gente vai trazer maiores novidades, mas a princípio o Atlético Itajaí joga 20 horas aqui no Hercílio Luz, dia 27, e ingressos devem se manter adiantados os R$10, e na hora do jogo ali no setor da coberta ali, R$20, até porque o Itajaí não abre a descoberta. Então, os torcedores ficarão todos ali no setor da coberta. E a vitória da equipe do Atlético Itajaí em cima do Orleans, que é o primeiro jogo do retorno, uma vitória consolida a equipe de Itajaí com 90% de ser o primeiro colocado da sua chave. O outro 10% eu coloco que ele vai buscar o empate lá na cidade do Próspera, lá, porque Criciúma. Confronto direto lá com a equipe do Próspera nessa briga aí pelo primeiro lugar. Mas é claro que uma vitória em cima do Orleans aqui em Itajaí, o Orleans praticamente que seria aí a terceira força da chave do Itajaí e do Próspera, o Orleans sendo a terceira força, perdendo na quinta-feira para o Itajaí. Realmente ele se despede do campeonato e aí fica praticamente Itajaí e Próspera buscando o primeiro e o segundo lugar do grupo. E os outros jogos da Série C, o Caçador vai pegar a equipe do Porto, o Jaraguá pega a equipe do Carlos Renault, isso na chave B. E na chave A equipe do Itajaí pega o Orleans e o Curitibanos pega a equipe do Próspera. E o Almirante Barroso, que vai ter que enfrentar a equipe do Tubarão, que nós estávamos falando aqui da estrutura interna que a equipe do Tubarão tem, e vai pesar nesse jogo, Igor? O Almirante Barroso não tem saída, até pelo resultado que ele teve na cidade de Brusque lá. O Almirante Barroso, antes do campeonato, citava o Almirante Barroso como uma equipe que iria fazer um ótimo campeonato, manteve a base, trouxe reforços, e o resultado lá na cidade de Brusque surpreendeu muito, tanto o pessoal da imprensa, como o pessoal... Fala em imprensa, Eládio. Um abraço a você, abraço a todos os jornalistas. Hoje é dia do jornalista, então quando se fala em imprensa, é a gente que está nessa pegada aí, levando os clubes aí para toda a região. Então surpreendeu o resultado lá em Brusque, lá 4-1 para a equipe do Brusque, e agora o Almirante Barroso não tem saída, ele não pode jogar atrás contra o Tubarão. Ele é aquele ditado, se ficar o Tubarão pega, se correr o Tubarão come, então ele vai ter que ir para Tubarão buscar um resultado, no mínimo um empate, para conseguir somar pontos ali e se dar bem na classificação da tabela, até porque classifica somente 2 clubes ali para as semifinais. E o problema todo é que o Tubarão veio a Itajaí, eu não digo que ele veio com a proposta de jogar para empate, mas ele veio receoso. Ele estava enfrentando o Marcílio, ele não queria se abrir, e aí então ele ficou contente, satisfeito com o resultado de empate. Mas também fica numa corda bamba se ele perder para o Almirante Barroso jogando em casa. Então a preocupação do Tubarão, eu acredito que é muito maior
do que a preocupação do Almirante Barroso. Barroso é um visitante que vai para cima vai receber a equipe do Tubarão, que vai ter que sair para o jogo, e aí então há a grande possibilidade. Se o técnico do Almirante Barroso, que está aí numa dobradinha com o René e mais a dobradinha lá no... Do Avaí. Não. Do Almirante Barroso? Não, uma dobradinha do comando técnico. Tá o René Marques e o Nenê Vanucci. E o Nenê Vanucci. Isso. Então, a dupla de comandante vão ter que ter uma estratégia muito forte para tentar surpreender a equipe do Tubarão no contra-ataque. Porque pressão, vai ter pressão, vai sofrer pressão os 90 minutos. Talvez o Almirante Barroso vá fazer o jogo que se esperava que fizesse em Brusque ali, que fosse a Brusque, que surpreendesse o Brusque e vencesse em Brusque. E foi totalmente ao contrário. Quem sabe domingo lá em Tubarão o Almirante Barroso faça esse jogo e consiga surpreender o Tubarão lá dentro. O Barroso está numa situação complicada, porque é um campeonato curto, como também a Série C é um campeonato curto. E esse campeonato curto você não pode esperar para recuperar no segundo turno, porque você tem que já ficar no nível de equilíbrio. E o Almirante Barroso sai com uma derrota na primeira rodada, enquanto que o Internacional, o Inter venceu, que também tem uma vitória, e Marcílio Dias e o Tubarão acabaram empatando na primeira rodada. Então, não dá para ficar com empate. Eu acho que o empate para a equipe do Almirante Barroso vai deixar Almirante Barroso e Tubarão numa saia justa por causa dos resultados que podem acontecer aqui internacional. Exatamente, Leda, exatamente. Agora tem um jogo que chama a atenção aqui, ó, que se fosse um jogo com as duas equipes profissionais bem formadas, Joinville e Figueirense. Como o Figueirense vem com o Sub-23, o aspirante, e o Joinville ainda está encontrando jogadores para manter no grupo para a Série A, é um jogo que não chama muita atenção desse aspecto assim, de jogadores. Mas se tratando de um Joinville e Figueirense na Arena de Joinville, no sábado à tarde, 16 horas, é um jogo que chama a atenção. Uma informação do Brusque, que vai jogar fora contra o Operário de Mafra, nesse sábado às 15 horas, lá no Itaiópolis, lá em Itaiópolis. Lá é um Marapuca, lá o Itaiópolis lá. O Brusque está reformando o estádio de São João Batista para quarta-feira já mandar jogo frente ao Marcílio Dias, lá na cidade de São João Batista. Na segunda ou na terça a gente deve trazer imagens aí e informação sobre esse estádio de São João Batista. Então, agora não dá para entender. O Brusque é dono do estádio Augusto Bauer. Não, o Brusque não é dono. O dono do estádio Augusto Bauer é o Carlos Renault. O Brusque joga de aluguel. É verdade. Não, é que joga de aluguel. Não, é que o Carlos Renault, eu estou confundindo aqui, porque o Carlos Renault está na Série C. É o Carlos Renault que é o dono do... Exatamente. Por isso que o Brusque vai ter que achar uma casinha para poder morar. Como o gramado está péssimo, eles já vão aproveitar que estão todos reclamando e já estão nas obras lá do estádio de São João Batista, porque precisa de gabine para as emissoras, alambrado novo e algumas melhorias nos vestiários lá do estádio de São João Batista. Mas semana que vem a gente deve trazer imagens aí do que está acontecendo lá. E na quarta-feira, Brusque e Marcílio Dias deve ser lá em São João Batista, que fica a 75 quilômetros aqui de Itajaí. E esse estádio do São João Batista, os mais saudosistas, né, sabem que teve Qual é o time que tinha lá em São João Batista? Era o... Lá é a terra do calçado, lá, né? Mas tinha um time que disputava o campeonato estadual também. E é um estádiozinho bem acanhado. É um estádiozinho bem no centro da cidade, um estádiozinho que não tem muita estrutura de você ampliar ele, porque ele está todo ao redor com residência, mas é bem acanhado, mas pode ser aproveitado por uma Série B, Série C, mas se for sair dali para outra competição, aí é complicado, não vai ter estrutura. É bem complicado, eles devem usar somente para a Copa Santa Catarina e é claro que aí para o estadual do ano que vem, aí é como você falou, aí é uma estrutura totalmente diferente. Se eu não me engano é o ZAT de São João Batista, se não me engano... Muitos jogadores, Nivaldo, Maíl, muitos jogadores de Itajaí atuaram lá, se eu não me engano que é pela Usat, a empresa que patrocinava lá a Porto Belo, lá, era um dos patrocinadores e realmente muitos jogadores de Itajaí jogaram lá pela equipe de São João Batista. Bom, nós estamos encerrando esse programa de sexta-feira, desejando a você um bom final de semana, que vá ao estádio e torça pelo seu time.
aqui no caso, o torcedor do Marcílio Dias deve ir ao estádio Doutor Cilu, jogo programado para as 15h30 e o Marcílio Dias precisa vencer. Um abraço e até segunda-feira.